Fala, meus amigos e minhas amigas, Barão aqui para falar com vocês. Ontem tivemos a apresentação do nosso zagueiro Christian Mosquera, jovem zagueiro aí espanhol que vem do Valência, 13 milhões de libras, uma pechincha, tá? E aí estamos aqui hoje para fazer aquele vídeo que muitos de vocês gostam, que é a estatística do jogador. Tá? Então, sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo. Christian Mosquera. Nome: Christian Andrei Mosquera. Ele nasceu no dia 27/6/2004. Então, ele possui 21 anos. Tá na minha cara ali, eu tô errando. 21 anos. Ele tem 1,91 m. Tá? Nacionalidade espanhola, junto com colombiana, né? Ele nasceu na Colômbia. Posição: zagueiro e pé direito. O Mosquera ele fez 41 jogos na temporada passada, fez um gol. O meu gatinho está passando aqui atrás, tá? Que ele quer participar também. 0 assistências, 6 cartões amarelos e nenhum cartão vermelho. Vou só tirar ele daqui para ele não atrapalhar a gravação, que ele vai querer entrar no computador. Tá? Então, desculpe aí, eu não vou cortar isso. Faz parte da vida. Tá? Então vamos começar aqui falando sobre o posicionamento do Mosquera. Tá? Então ele joga mais como o zagueiro pela esquerda, né? O left center back. Tá? Mas ele também jogou pela direita, ele falou isso na entrevista coletiva, que ele também pode jogar pela direita, e ele também jogou de lateral direito. Tá? Então, como o Arteta também falou ali na coletiva, ele é um jogador que consegue jogar em várias posições, caso seja necessário. E aqui a gente vai para o primeiro gráfico do Christian Mosquera. Tá? Nesse gráfico, o que ele mostra para a gente? Tá? Então ali a gente tem os clearance, que é a limpeza, né? Onde que ele faz o ajuste ali do campo, onde que ele faz como é que eu vou explicar para vocês? Não deixa a bola passar, né? Ele chega já tirando a bola ali, então eles chamam de clearance, né? Então o clearance dele é muito alto. Vocês vão ver aqui que a parte vermelha teria que ser as principais características dele, né? Porque ele é um defensor, tá? Então, mas eu vou falar uma coisa importante para vocês. Primeiro ponto, ele é um zagueiro novo, tá? Tem muita coisa para aprender ainda. E ele jogava no Valência, que era um time horroroso, tá? Então, a gente tem que levar em consideração aí esse certo tipo de coisa. É igual eu falo, por exemplo, quando eu falo do Gyökeres, a gente vai ter que avaliar os dados dele com muito cuidado também, porque tem um diferencial ali, né, nas estatísticas do Gyökeres. Mas isso a gente vai deixar para depois, tá? Então, ali ele tem interceptações, ali também ele tem um número um pouco baixo de interceptação, bloqueio de passes, ele é um pouquinho melhor ali, mas ainda com um nível muito baixo. Aí os tackles, né, os desarmes, ele é muito bom em desarmar. Jogadas pelo alto não é tão forte dele, né? Então é uma coisa aí que o Arteta vai precisar treinar, até porque ele é zagueiro, né? Então até para ir no ataque, mas principalmente no sistema defensivo a gente vai precisar muito de que ele saiba fazer esse tipo de jogada, né? Tirar a bola ali pelo alto. E jogadas pelo alto vencida também ali é muito baixo. Mas eu queria destacar essa parte aqui em cinza, tá? Que, por incrível que pareça, são partes mais ali que a gente fala que é mais para meio campista e tal. E os números deles são muito bons, entendeu? Os números deles são muito bons nisso aqui. Então, por exemplo, turnover, tá? Que é onde que o jogador perde a bola. Então, muito alto. Quer dizer, mediano, né? Vamos dizer. Dribles completos. Ele não é um jogador que dribla muito, até porque ele é um zagueiro. Ele não pode ficar driblando muito. Então, tá aqui bem baixo. Aí,
Carregar a bola. Ele é um cara que carrega muito a bola. Ele é um cara que progride com a bola. Então, se lembra que a gente falou que o Zubimendi ele progredia pouquíssimo com a bola? Que ele pega a bola, já toca. O Mosquera ele já é um zagueiro que progride com a bola. E o que eu vejo nos gráficos do Mosquera? Que é um cara, e vocês podem ver aqui nesse gráfico também, que é um cara que tem uma habilidade com o pé. Entendeu? Ele é um zagueiro com qualidade nos pés. Então eu acredito que o Arteta ele vai utilizar muito essa habilidade do Mosquera. Claro que ele precisa melhorar nessa parte aqui que é vermelhinha, tá? Que é a parte defensiva, que é a principal característica dele. Entendeu? É o que ele tem que ter de melhor. Mas isso aqui também é muito bom, entendeu? Então, esse aqui é progredir com a bola, né? Que são os progressive carries, e tem os progressive passes. Também ali, quase chegando na média ali, ele tem um passe bom, tá? Aí ele tem a progressão, né, de passes ali no terceiro no terceiro parte do campo, né? Então é muito parecido com a progressão dos passes. Aí tem os passes aqui no terceiro na terceira parte do campo, que aí ele já melhora bastante, tá? Que deve ser ali mais como ele tem um passe muito bom, deve quebrar linhas, então deve ter, por ele ter um passe muito bom, ele consegue ter ali o terço final, que eles falam, né? Um passe muito bom ali no terço final, deve ser até também quando ele joga de lateral, dar esse passe aqui no terço final também é importante. E tem um ponto importante aqui, que são as eficiências nos passes. Olha só a eficiência do passe dele. Ele tem um passe muito bom. Lembra que eu falei para vocês agora um pouco? O passe dele é muito bom. Tá? Então, eu acredito que o Arteta vai utilizar muito. A gente sabe que o Arteta gosta muito desse jogador que tem um bom passe. Então, por exemplo, o Raya é um goleiro que tem um bom passe, o Zubimendi é um meia que tem um bom passe. Então ele gosta dessa construção vindo lá de trás até chegar na frente. Então acho que foi por isso também tem essa questão do Mosquera ali, dele contratar o Mosquera. E tem a construção de expecting goals. Olha só, ele cria muito, entendeu? Ele tem muita construção para expecting goals. Então, assim, habilitar algum jogador ali da frente para fazer gol, tá? Então, é até um diferencial ali para um zagueiro, tá? Que é o Mosquera. Aqui a gente tem o posicionamento dele, né, dentro do campo. Então ele jogou muito aqui mais pelo lado esquerdo, né, que é o posicionamento dele, que é o left center back. Então ele jogou mais aqui pelo lado esquerdo, onde está mais rosinha. Aqui a gente tem os passes dele, né? Então a gente vê que o mapa dele é muito rosa, tá? Isso quer dizer que ele acerta muito passe, tem pouquíssimas setas em cinza ali, tá? O cinza é quando ele erra um passe. Então, até por isso, ó, ele tem 91% de precisão no passe. Ele trocou 1.997 passes, ele acertou 91%. Tá? Ele acertou 1.822 passes e errou 175. Então, ele é um cara que tem um passe muito bom. Ele é um cara que tem um passe muito bom. E assim, a gente pode se aproveitar, por exemplo, quem viu o jogo do Milan ontem, contra o Milan ontem, viu que os nossos jogadores estavam muito à frente. Eles chegavam muito à frente. O Zubimendi estava muito à frente. E vocês viram que quando a gente fez a estatística do Zubimendi e do Norgard, eles eram jogadores que não chegavam tanto à frente. Então, a gente tendo o Mosquera ali, com um cara que tem uma qualidade no passe, contra um time que a gente está pressionando, ele pode achar um passe. E isso é muito importante. Entendeu? E vocês veem que ele chega muito à frente. Ele troca passe muito aqui na frente, tá vendo? Até no meio de campo ele estava trocando passe. Então por isso que ele deve ter uma construção de expecting goals grande, porque daqui ele pode encontrar atacantes, entendeu? Atacar pontas, construir a jogada para sair o gol. Entendeu? Principalmente os pontas, né? Porque ele habilita muitos pontas. Ó, se a gente ver aqui, tem essa semicircunferência aqui, onde que ele habilita muitos pontos, principalmente para o lado esquerdo. Você vê que ele não habilita tanto o ponta direita, mas por ele ser um zagueiro jogar pela esquerda, ele habilita muito o ponto esquerda, que aí seria tanto o 8, né, pela esquerda, que seria o Rice, ou o Martinelli, o Trossard, aqui pela esquerda, tá? E fazer essa construção de expecting goals. Então eu acredito que o Arteta vai utilizar muito quando utilizar o Mosquera
essa qualidade no passe que ele tem. Porém, é aquilo que eu falei, gente. Ele precisa melhorar ali as estatísticas defensivas dele, porque são estatísticas baixas. Mas foi aquilo que eu falei também. Ele jogou no Valência, que é um time teoricamente fraco, porém ele se destacou. Os números dele dentro da La Liga eram muito bons. Aqui a gente tem um dos gráficos onde que mostra o zagueiro, né? O zagueiro comparado com outros zagueiros. E aí a gente vê que ali mais na parte superior a gente tem os passes dele, né? Tanto o passe quanto a eficiência no passe dele, que a gente já falou que é muito bom, tá? Ele faz poucas faltas, tá? Ele faz poucas faltas. Turnover, ele é muito bom no turnover. Progride pouco com a bola, tá? Progride pouco com a bola. Jogadas aéreas, a gente falou ali também que ele precisa melhorar, tá aqui do lado esquerdo, né? Areas win. Então, são jogadas aéreas vencidas, ali tem a porcentagem, né? E tem a quantidade em número objetivo, né? Então, é uma coisa que ele precisa melhorar. O clearance dele é ali mediano, tá? E a interceptação também, ele não é um jogador que intercepta muito, que é outra coisa que ele precisa melhorar. E aqui tem um ponto muito bom, ó, que são os tackles versus dribles, tá? Quando o jogador vai tentar driblar ele consegue dar um tackle no jogador. Então, ele não é aquele jogador, provavelmente, quando a gente vê interceptação, provavelmente ele não é aquele jogador de primeiro combate. Ele provavelmente é um jogador de segundo combate. Por isso que ele tem mais tackles que interceptação. Aqui a gente tem jogar com a bola, né? Um zagueiro jogando com a bola. Deixa eu não passei aqui, né? Ah, não, passei. Aqui a gente tem o zagueiro jogando com a bola, tá? Então, ali a gente tem duelos defensivos ganhos, né? Ele é muito bom nos duelos defensivos ganhos. Eficiência nos duelos defensivos. Ele também é muito bom. Você vê aqui, né, no lado direito, aqui, né? Na diagonal pelo lado direito. Eficiência do passe, aí é ser repetitivo, né? A gente já viu que a eficiência do passe dele. Aí, tipo, tem interceptação, clearance, duelos pelo alto, ganhos, muito baixo, tá? Muito baixo. Tackles aqui, baixos também nessa estatística, tá? Então, ele é um zagueiro que ele tem muita qualidade no passe, mas a gente precisa tomar cuidado quando a gente fala de parte defensiva mesmo, entendeu? Ah, Barão, então, pô, ele é um zagueiro que, pô, é meio duvidoso, né? Por que a gente contratou ele? Cara, ele tem um potencial muito grande, entendeu? Então a gente contratou ele também pelo potencial que ele tem. O preço foi barato, ele é um bom jogador, entendeu? Ali ele tem os duelos defensivos ganhos muito alto. Então ele tem as suas qualidades, mas ele também tem as suas deficiências. Por exemplo, a gente fala do Gyökeres, o Gyökeres não é um cara muito bom pelo alto. A gente vai ver os números dele em jogadas aéreas, vai ser ruim, mas ele compensa em outros lugares, tá? Aqui, por último, a gente tem o dado de como se fosse um zagueiro criador, né? Que eles dão os nomes. Tá? Então, a estatística. Aí você vê que, como criador, o gráfico dele já melhora um pouco, entendeu? Porque ele é um zagueiro mais criador. Tá? Então, aqui ó, tem a eficiência ali no passe dele. É muito bom. O uso do passe dele aqui é bom também. O passing usage aqui é muito bom, o passe dele. A progressão pelo campo, né? Ele é muito bom. A progressão, ganho de progressão no campo, né?
A evolução dele no campo é muito bom, a eficiência no passe a gente já falou várias vezes. Aí ali, terço final, passe no terço final ali, ele tem uma coisinha ali, mas é porque ele não chega tanto, mas só de ter alguma coisinha ali já é importante. Então, passes longos, por mais que ele tenha um passe muito bom, o passe dele que é bom é passe curto, entendeu? Você vê ali, ó, long pass complete. Então, ele não tem um passe longo muito bom. Por exemplo, comparado com o Kivior ele tem um passe longo muito bom. E curto também. Já o Mosquera, ele tem um passe curto muito bom, tá? Porém, um passe longo não muito bom. Então, ele é aquele jogador que vai jogar muito próximo ali, vai dar aqueles passes mais próximos, não é aquele jogador que arrisca tanto, tá? Então, gente, essa é a estatística do Mosquera. Lembrando, ele é um jogador muito novo, não tem tantos dados assim, por mais que ele tenha jogado bastante. É um jogador que era do Valência, então também não tem muitas informações dele por aí na internet. São poucos dados que a gente tem, não são jogadores ali que têm interesse, né? Até por ele ser um garoto novo, não ser um jogador que tem muita rodagem assim, então também não tem muito interesse em fazer estatística dele, em procurar dados dele, então por isso que a gente tem poucas informações. Dos outros jogadores a gente tinha bastante, vocês viam que a gente conseguia abordar muito mais, explorar muito mais as estatísticas do jogador, tá? Então, isso é o que a gente tem do Mosquera, é o que a gente falou. Tem seus pontos positivos ali, que é o passe, tem os clearances dele tem muito bom, os tackles dele são muito bons, mas, por exemplo, tem coisas que ele precisa melhorar. Interceptação, ele precisa, jogada aérea principalmente, a jogada aérea dele é muito ruim, entendeu? Então são coisas que a gente precisa melhorar. Então é aquilo que eu falo, às vezes as pessoas chegam e falam assim, Barão, você só fala as coisas boas do jogador. Não, eu falo as coisas ruins também, coisas que precisam melhorar. Então, o gráfico próprio mostra isso, né? As coisas que ele precisa melhorar. Então, eu só venho aqui mostrar para vocês o gráfico ali e mostrar também as qualidades e as melhoras que o jogador precisa fazer. Então, mas a gente não precisa se preocupar, porque ele é um jogador que é muito novo. E foi o que eu falei no vídeo de ontem. O Mosquera ele vai estar agora treinando com os melhores. Ele vai estar treinando com o Saliba, ele vai estar treinando com o Gabriel Magalhães, ele vai estar treinando mal ou bem com o Kivior, que é um bom zagueiro. Então, vocês vão ver que a evolução do Mosquera, e para um garoto novo, ele aprende muito rápido. Então, a evolução do Mosquera, vocês vão ver que é exponencial, vai ser uma coisa muito rápida. Daqui a pouco o menino está voando, entendeu? Então, vamos aguardar, a gente não precisa se desesperar. O Mosquera é um potencial muito grande, até por isso tinha muitos clubes interessados nele. Por exemplo, na temporada passada, o Berta tentou contratar ele pelo Atlético de Madrid. Essa temporada tiveram alguns interesses, principalmente do Real Madrid, que está precisando de zagueiro, tá? Contratou o Hilsen lá, mas precisa de zagueiro ainda, porque tem o Militão que se machuca bastante, o Rudiger vira e mexe não está disponível, então eles precisam de zagueiro, eles tentaram ali também o Mosquera, então isso mostra que o menino ele tem um potencial grande, tá? Então vamos aguardar, não é perder a paciência, ele veio para ser o nosso reserva, de repente o Arteta empresta ele, eu acho difícil, eu não acredito que o Arteta vai emprestar ele, mas pode ser que empreste em algum momento, pode ser que ele não vingue, a gente torce para que vingue, mas pode ser que ele não vingue também e a gente empreste ele. Então, é aguardar, gente, mas é aquilo. Tem pontos positivos no Mosquera, tem pontos negativos também que ele precisa melhorar. Beleza? Então, gente, obrigado aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, like no canal, compartilha, sininho para receber as notificações e fui!